Vamos hoje dar uma olhadinha no processo de pintura de um olho feito com giz pastel oleoso e tinta a óleo sobre uma placa de madeira. Isso é pinus, é uma madeira normalmente usada em obras. Ela foi cortada na dimensão de 20 por 30. E eu faço as marcações iniciais utilizando esse carvão vegetal. Essa varetinha ela marca bem a madeira principalmente, mas é usado também para outras superfícies, né, como tecidos, papéis, eu também utilizo. Às vezes eu utilizo até para fazer alguns sombreamentos, mas faço essas marcações todas para delimitar onde depois eu vou cobrir com tinta, separar cada região para o momento da pintura em si eu não ter que pensar tanto nas proporções. Então o intuito inicial aí não é nem ficar bonito, é só ficar delimitado aquilo que é o desenho, aquelas que são as regiões principais do desenho. Então faço as marcações e reforço as que estão mais primordiais, né? As que dão mais referência ao desenho. Quando erro, eu utilizo uma borracha limpa-tipo, aquela borrachinha maleável. Ela é muito boa para corrigir esse tipo de coisa, né? Porque ela adere ao pó. Então fica muito bacaninha de corrigir quando é preciso. E eu também não me importo tanto se algumas das marcas que fiz erradas continuarem na superfície, porque depois a tinta vai acabar cobrindo isso tudo, seja do giz ou seja da tinta a óleo. Agora aí, né, depois de já fazer todas as marcações, eu dou uma suavizada usando a limpa-tipos para não ficar tão marcadão também e não correr o risco de vazar esse fundo para a pintura. Então, finalizado, já dou essa esmaecida em tudo. Selecionei um tom, é um tom pale brown, como se fosse um marrom pálido, que eu vou utilizar para fazer a base da pele, né? Então, a extensão toda que é de pele eu vou cobrir com essa tinta. Estou usando pela primeira vez com o auxílio de um solvente, né, que chama EcoSolve, até da Acrylex esse solvente, utilizado para tintar óleo. Eu usei ele para dissolver o giz e gerar uma textura mais lisa e também espalhado com mais facilidade. Ficou muito gostoso de mexer, apesar de estragar um pouquinho o giz. Se deixar escorrer um pouquinho, ele derrete demais, vira praticamente uma tinta, mas foi muito bom para fazer nessa pintura aí, deu mais certo do que eu imaginava, na verdade. Então eu vou fazendo várias marcações aí, né, surrando em direções diversas, para cobrir o máximo possível. Quero deixar bem chapadão aí esse fundo, para depois, só depois eu vir fazendo os detalhes. Os detalhes finais com diferenças de tom, da profundidade. Então, inicialmente eu só preciso cobrir. O giz quebrou num certo momento, eu já fui, usei ele de lado mesmo ali, dissolvendo. Então foi quase um meio giz aí só para cobrir esses fundos. Aí já é possível, né, de se ver como as marcações ajudam para eu saber onde é esse fundo marrom claro, marrom pálido, que futuramente vai ser a pele, né, vai dar essa textura de pele, essa aparência de pele, e não contaminar as regiões, por exemplo, do olho onde há essa área branca. Então eu evito de contaminá-la para que o branco fique bem clarinho no momento de acabamento final. Bom, finalizado a parte do marrom claro do fundo da pele, eu já busquei meu giz branco para começar a fazer a marcação do globo ocular, essa parte branca do globo ocular. Eu estava até procurando em outro lugar meu giz branco porque ele estava separado, tinha comprado ele recentemente de novo, um que eu tive que repor antes. Gasto muito a cor branca, normalmente uso ela também para fazer um esfumato, né? Mesclar algumas cores, clarear algumas cores, então se gasta muito branco na pintura com giz pastel oleoso. Utilizei então ele aí todo chapadão, mas posteriormente eu vou adicionar alguns detalhes, vou dar até uma escurecida nele com outra cor, porque na natureza não existe esse branco puro, totalmente límpido. É comum que haja tons extremamente claros, que é o que eu vou tentar fazer mais para frente e adicionando uma outra cor. Quando eu coloco agora já o preto, eu acho bacana que já dá um destaque legal, um contraste bacana, porque estava tudo muito claro ainda, né? Então eu faço essa marcação do preto, mas tem que tomar um grande cuidado com o preto, porque é fácil demais de manchar, porque ele é muito pigmentado. Então, se vacilar, colocar preto numa área onde não deveria, é grande a chance de borrar. Comecei aí a delimitar só o fundo da sobrancelha. Não estou preocupado ainda com dar aparência de fios. Estou preocupado nesse momento apenas em demarcar o fundo, dar uma sombra de fundo para depois, quando eu vier
a dar um acabamento para aparecer fios, né? Eu já tenho uma sombra que facilite a dar essa profundidade dos fios, do escuro da sobrancelha. Peguei um rosa clarinho para fazer de base nesses cantos onde tem essas pelinhas do canto do olho, do canal lacrimal, essas coisas assim, porque é um pouco mais rosado. Então, eu fiz essa camada com esse rosa mais claro e depois eu vou dar uma escurecida com um pouco mais escuro. Novamente, eu estou usando bastante aí o solvente, usei em todos os giz que eu usei até o momento aí, foram com a aplicação do solvente neles. E agora eu venho aplicando um marrom escuro já para marcar uma sombra. Aí agora eu já vou começar a marcar a sombra do nariz, das pálpebras, para realmente dar profundidade a esse desenho, para que ele não seja algo todo chapadão como está até o momento. É aí que a magia começa a acontecer, que a coisa começa a ter um aspecto mais 3D, digamos assim. Ali já até um pouco da face lateral, né, do rosto, eu marco de marrom para entender que esse rosto termina mais ou menos ali, que já está curvado, né, para aquela parte de trás. E o arredondado que tem também, né? Porque o olho, ele tem uma parte, a cavidade do olho, ela é um pouco mais arredondada para o fundo. Vou marcando essas sombras principais com esse marrom bem escuro e depois eu vou vir com outro um pouco mais claro também, para dar um contraste e uma diferenciação de tons. Tá aí, ó. Comecei a marcar eles nas partes onde há uma sombra, mas que não é uma sombra tão escura. Seria o meu segundo tom de sombra, digamos assim. Porque vejam também, né, que a sombra, ao contrário do que intuitivamente se pensa de primeira, ela não é preta, normalmente ela é uma coloração mais escura da pele, do que quer que seja, né, esteja incidida essa sombra. Então, como eu usei um marrom de fundo, eu utilizo um marrom mais escuro para gerar a sombra. Marquei a sobrancelha um pouquinho mais para frente ali, porque eu vi que eu tinha marcado errado. Estava muito curta a sobrancelha, eu tinha que chegar um pouquinho mais para frente. Então, nesse momento, eu estava corrigindo esse detalhezinho aí. Já comecei a dar um aspecto de textura para fios. Depois, eu acho que eu exagerei um pouco demais. Ela ficou muito chapadona. Então, principalmente por isso, tá vendo? Na hora eu esfumei demais, não era a intenção, borrei muito. Mas ficou bacana, em todo caso eu ainda gostei, porque o formato da sobrancelha ficou legal de um modo geral, na minha opinião. Usando agora o preto para um tom mais escuro da sombra, para marcar bem as dobras, que é o que eu queria bem marcadão. Então eu marco essa pálpebra, essa dobra da pálpebra de preto, mas depois eu vou dar uma clareada nele esfumando com o dedo, tá vendo? Então ele não vai ficar esse preto marcadão, não. Vai ficar um detalhe mais suave é a palavra correta. Não tão marcado, não essa borda tão dura. Comecei agora a fazer um contorno, normalmente aí no olho, esse contorno ele é um pouquinho mais escuro, então eu peguei um verde mais escuro para marcar essa parte da íris aí. E depois eu vou utilizar já outros tons de verde para compor a coloração desse olho. Já com verde mais claro, eu vou fazer a cor principal, né? Essa ali é só para dar um fundo, para dar um contraste. Agora eu vou vir com a cor principal do olho, que é um verde clarinho. E depois eu uso até um pouco de amarelo para alguns pontos, alguns detalhes. Antes também eu tinha marcado aí umas bolinhas pretas. É comum de você ver isso em olhos, você vê algumas marcações pretas, assim, olhos mais claros, como se fossem buraquinhos no olho. É bem interessante, não sei se já observaram a íris, mas é bem legal de ver. E nesse momento eu acho que a pintura já tomou a forma do que deve ser, olha, como é que ela já está bem agradável aos olhos, digamos, ela está aceitável, né? Já passa a mensagem que deveria, que era um olhar. O brilho do olho ali é muito importante para dar esse realismo também. Ele tem que ser sempre bem clarinho, né? Porque é um reflexo luminoso, mas ele reflete alguma coisa. Então eu ainda vou colocar um detalhezinho nesse branco ali, para não ficar esse brancão puro de tudo aí. A parte superior eu coloco um pouco também de verde mais escuro na íris, porque tem a sombra da sobrancelha aí, né? Da testa, faz sombra no rosto. Então essa sombra eu utilizo um verde mais escuro para caracterizar ela. E aí com azul clarinho eu fui dando tom ao globo ocular para tirar aquele brancão de tudo. Borrei um pouquinho, ainda tem a facilidade de corrigir
principalmente porque a tinta está bem pastosa. A tinta não, o giz está bem pastoso por causa do solvente que eu estou utilizando, então eu consigo movimentá-lo um pouco ainda. Fiz ao redor do olho um pouquinho mais marcado esse azul e depois eu vou esfumando ele um pouquinho para os lados ali. Também de se ressaltar alguns erros, eu ainda tenho muita mania de apoiar a mão sobre a tela, então eu sujei bastante a pintura, mas sabendo já que eu poderia limpá-la com um paninho, igual eu fiz aí com essa estopinha. Só passar já vai limpando. O problema é que remove um pouco da tinta do fundo também, então muitas vezes, como agora, eu vou estar corrigindo aí. Além da correção, interessante dessa parte aí, é porque eu estou usando agora de novo aquele tom mais claro de marrom, mas para esfumar a sombra, para deixar ela suave, para ela não ficar tão dura quanto estava anteriormente. Como eu ia dizendo para vocês, eu tenho essas marcações dos furinhos pretos aí e também esse brilho no olho que é muito importante. Nesse brilho, na imagem de referência que eu estava utilizando, há um reflexo do céu. Então eu coloquei um tomzinho de azul, mas que eu vou disfarçar ele bastante para ele ficar quase zero. Só para caso alguém realmente observe ali e veja que tem uma tonalidade azul que remeta a esse céu que está refletido na imagem de referência original. Utilizar de imagens assim é sempre muito bom para entender todo o dinamismo de luz e sombra. É o principal aspecto para mim. Eu nem sempre me preocupo, na verdade, eu raramente me preocupo em fazer uma cópia fidedigna da referência. Até porque meu objetivo é produzir uma arte mais expressiva. Então eu utilizo a referência mais para esse estudo de luz, sombra, formas, proporções, mas sempre dando alguma interpretação minha ao que eu estou colocando na superfície, né? Seja papel, seja tecido, seja madeira. Volto agora a reforçar as sombras, acho que estava faltando um pouco de contraste nessa imagem, então eu vim aumentando o contraste dela, esfumando bem rápido aí. Uma sensação bem gostosa trabalhar com esses diesels, viu? Se vocês ainda não tiveram a oportunidade e não tiveram a vontade, eu acho que vale a pena dar uma chance. É bem gostoso, bem divertido, bem prazeroso mesmo utilizar o giz. O giz eu digo até que ele serve muito para relaxar, uma pintura mais relaxada. E eu pelo menos consigo me sentir bem assim com ele. Agora eu venho dar um pouco mais de profundidade na imagem com o cinza e pô, não, sério, eu acho que eu tô bem feliz com esse resultado mesmo. Olha que legal que tá ficando. Eu acho que ficou bem bonito, a questão de profundidade foi bem trabalhada e principalmente essa questão de iluminação do olho, eu achei que ficou bem bonito. Eu tinha uma expectativa alta para a pintura, como sempre, mas eu acho que eu me superei nas expectativas. Eu comecei a usar um lápis ali, testar, mas não estava funcionando bem. Depois usei um carvão, funcionou bem. Estava preocupado em como que eu ia fazer os cílios ainda, porque eu não tinha nada tão fino para fazê-los. Então, o que eu tive de recurso para fazer esses cílios foi tinta. Eu utilizei a tinta nesse momento, usei ela também para dar uma marcada mais nas bordas, deixar a borda mais dura dessa iluminação, maior contraste dela mesmo, para ela não ficar tão esfumada, porque o reflexo do olho é mais assim, mas utilizo também os cílios com esse pincel. Só que o pincel ainda é grosso, eu não tenho um pincel fino o suficiente para fazer os cílios. E eu tô explicando isso tudo dos cílios sem nem sequer estar mostrando eles aí, porque na verdade eu esqueci de gravar a parte dos cílios. O celular tinha dado uma pausa, aí eu parei, na hora de voltar a gravação, esqueci de voltar a gravação, empolguei com a pintura e fiz os cílios. Então daqui a pouco vai ter uma mudança de cena aí e vocês vão ver que tá tudo pronto. Mas com o pincel eu fui lá, fiz nesses brilhos, né? Principalmente, o brilhozinho também no canto do canal lacrimal. E também acabou escorrendo um pouco de tinta. Depois eu dei uma profundidade do preto ali, deixei ele mais liso. Tinha algumas partezinhas meio brancas por causa da irregularidade da madeira. Ela é bem porosa, então eu tive que cobrir esses poros utilizando o pincel fino. Essa linha da pintura ficou um pouco mais larga, mais grossa do que eu queria, mas eu corrijo um pouco com o giz depois. Eu também tenho menos experiência com a tinta do que com os gizes. Já fiz algumas coisinhas com giz, tem uma pintura até que futuramente eu posso mostrar, mas que eu gosto muito, que foi feita com giz, que já me deu um pouco mais de experiência. Agora, no caso da óleo, eu ainda tenho que estudar muito. Mais um momento aí limpando, agora já com os cílios prontos aí dessa falha minha de gravação.
E para ir é só ajustezinhos finais, algum detalhezinho, catar algum ponto ou outro, dar um detalhe, principalmente mais o que tange a limpeza, né? Fiz um pouco de limpeza nessa imagem também. É de se considerar que eu fiz também essa pintura para presentear a minha esposa. Às vezes eu gosto de fazer algumas coisinhas para ela, como diz, é minha musa inspiradora, então eu não deixo de fazer algo para ela de vez em quando, não. Fiquei bem feliz com o resultado, ela também gostou, mas uma péssima notícia que eu tenho para dar para vocês. Ah, antes da notícia ruim, outra notícia ruim. Meu pincel quebrou e eu sou meio grosso com as coisas, sabe? Acabei quebrando o pincel. Acho que deve ser bem raro uma pessoa que quebra pincel, mas eu sou assim, sou meio estabanado. Eu quebrei o pincel tentando fazer a sobrancelha, mas tá bom. E a notícia ruim é que quando eu fui aplicar o verniz nessa pintura final aí, tem um verniz próprio da Acrylex também, que eu já utilizei em outra e não deu problema nenhum, mas nessa acho que por eu ter usado tinta que foi o meu erro, porque a tinta parece ter reagido com esse verniz e borrou bastante essa pintura. Fiquei triste de ter estragado ela um pouco, mas é um aprendizado, né? Tenho tentado pegar os erros e sempre tirar aprendizado deles. Hoje eu acho que eu vou ficando por aqui, já com os arremates finais dessa pintura. Depois eu vou proceder só a assinatura, anotei um recadinho para ela no final. A assinatura usei uma caneta nanquim para fazer. E de modo geral eu só gostaria de pedir a vocês de continuarem acompanhando. O incentivo é sempre bom para o artista, querendo ou não, a gente que produz arte, quer produzir arte para que ela seja vista. E a maneira de a arte ser vista é realmente divulgando, né? Como vocês entendem, hoje tem toda uma questão de algoritmo aí, que para que mais pessoas vejam a pintura que eu produzo, apesar de ainda não ser algo tão profissional, eu precisaria do apoio de todo mundo, sabe? Então, como vocês podem apoiar? Não é nem financeiramente, não. É uma curtida, é se inscrever no canal, comentar o que vocês não gostaram, comentar o que vocês gostaram. Eu tô super aberto a qualquer tipo de crítica, tá bom, pessoal? Então, agradeço muito quem teve paciência de ver esse vídeo um pouco mais longo que o normal. E se vocês gostarem desse formato, peçam que eu continue produzindo. Valeu!